Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. E o segundo curso desta noite é Planejando Oficinas de Artes Cênicas, com Nana Souza. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Naná e eu vou acompanhar vocês na oficina de hoje, que é Planejando uma Oficina de Teatro. Deixando bem claro já desde o início que essa oficina ela não é especialmente para atores profissionais, ela pode ser para atores amadores, para dançarinos, para pessoas que trabalham com produção numa visão geral, porque ela tem um intuito de realmente te introduzir ao teatro, te dar um pouco da visão da história do teatro e também de como você consegue planejar uma oficina de teatro, sendo para dançarinos, para expressão corporal, sendo para entonação de voz, dicção. Independente do que você estiver aqui hoje, qual seja o seu objetivo, eu tô aqui para te ajudar. A gente pode começar a oficina já contando um pouco sobre a história do teatro, como que surgiu, aonde surgiu, porque a gente tem aquela falsa sensação e aquela falsa ilusão de que o teatro ele começou na Grécia Antiga, mas ele vai muito mais para trás, muito mais além disso. Ele começa lá no Homo sapiens, lá no Homem das Cavernas, com os três principais pilares, que são a sobrevivência, a comunicação e os rituais. A sobrevivência já se fala por si só, que é a caça, eles estarem sempre em movimento, se mudando de caverna para caverna ou de lugar para lugar, né? Aquela coisa da migração. A comunicação, que seriam quando o Homo sapiens ele começava a caçar, ele trazia essa coisa, né, da caça, ele muitas vezes se vestia com a pele dos animais que eles caçavam para se enturmar, entre aspas, com esses outros animais como uma forma de comunicação, tanto para trazer para perto alguns determinados animais como forma de proteção, como também para caça, para facilitar essa coisa da caça, de ter uma melhor aproximação do alimento, né? E por último, os rituais, que por si só já se dizem, né? Que é aquela coisa das fogueiras, das pessoas dançando em volta das fogueiras, que também o teatro de sombra, né? Que a gente pode trazer também para dentro do teatro primitivo, que as histórias que eles contavam sobre as suas aventuras mesmo, usando as sombras. Depois disso, a gente pode trazer o teatro africano. O teatro africano, ele trazia já também essa coisa dos rituais, né? Já traz um pouco do Homo sapiens ainda, mas ainda dentro do teatro africano, eles cultivavam melhor isso, traziam mais esse envolvimento com deuses, com santos, entre aspas, que eles cultivavam e adoravam. E foi se espalhando até chegar no Egito, que é o teatro de Bali, que é justamente os rituais de mumificação dos reis egípcios, né? Eles acreditavam muito que os reis egípcios eles eram em reencarnações de deuses, e tudo isso acontecia dentro desse teatro, né? Que eles faziam rituais, cantos, danças para cultivar esse rei que tinha falecido e trazer essa adoração. Aí sim, daí a gente pode colocar como começa a se espalhar por toda a Europa, por todo o mundo, vai se aprimorando de acordo com a evolução do ser humano, vai se evoluindo. Então vocês podem notar que sempre é um
uma evolução, né? Não tanto só do ser humano, como também do teatro, porque ele tá em qualquer parte que a gente tiver. Ele não tá só apenas no teatro, ele tá no nosso dia a dia, de como a gente vê as coisas, e até dentro de uma peça teatral a gente traz como a ilusão, né, também, como uma caneta pode virar uma espada, uma varinha mágica. Então ter essa ilusão dentro do teatro. Aí sim a gente chega na Grécia Antiga. Como que começa o teatro dentro da Grécia Antiga? Dentro da Grécia, eles já tinham muito isso de cultivar os deuses, já trazido de tudo isso que a gente já falou até aqui. Então eles acabavam cultivando ainda mais essas estátuas, esses deuses, que eram Afrodite, Dionísio, Zeus, todos esses deuses, né, que cada um representava alguma coisa diferente. Tinha o deus Dionísio, que era o deus da fertilidade. Então todo ano eles faziam uma celebração ao deus Dionísio, justamente para que o próximo ano, né, o ano que se desse a partir do festival, fosse de muita fertilidade, tipo, tanto para os campos, para as terras serem férteis, para ser um ano de colheita boa, como também algumas mulheres faziam esses rituais para poder engravidar, né, porque como ele era o deus da fertilidade, todos os rituais, cada um se baseava no que achava importante para si. Mas no geral era justamente para isso, né, para trazer um ano bom de muita riqueza. A gente pode colocar assim. Dentro de um desses festivais foram feitos vários moldes dentro desse festival, né? Foram se aprimorando a partir dos anos, porque foi chegando mais pessoas foram se envolvendo e o festival foi crescendo. Em determinada situação que ele foi crescendo, uma determinada pessoa se colocou em primeiro lugar, assumindo o papel de Dionísio. Ele simplesmente se levantou e disse: eu sou Dionísio. Desde então, todo o molde se modificou, trazendo então o que a gente chama do teatro de arena. Daí pra frente, muita coisa foi mudando do teatro de arena. Daí surgiu o teatro romântico, o teatro minimalista, o teatro mudo. Então daí vão se surgindo várias vertentes do teatro, tá? Eu não tô colocando isso em uma ordem cronológica, eu estou colocando alguns exemplos da onde se surgiu então a história do início do teatro, tá bom? A gente pode continuar então entendendo o porquê de saber tudo isso é importante. Quando a gente fala do teatro, as pessoas elas têm uma ilusão de que é só a parte comercial. E dependendo muito do ponto de vista, a gente sabe que isso não é verdade. Tem muita coisa por trás. Tanto de planejamento como de estrutura, de roteiro, de texto, de fala, de corpo, de voz, de trejeitos, dentro do que tu quer mostrar, passar para o público. Então, quando a gente entende como o teatro realmente começou, a gente consegue colocar na ponta do lápis um determinado conhecimento para que, quando você for planejar a sua oficina de teatro, você tenha isso em mente. Porque pode ser que alguma pessoa, algum aluno te pergunte sobre, ou até mesmo para te desenvolver o que tu quer passar para outra pessoa, seja importante, como é importante hoje na nossa aula. A nossa apostila ela tem esse conteúdo, eu trouxe esse conteúdo para vocês justamente para base de conhecimento, para que vocês saibam de onde surgiu. Porque não adianta a gente passar alguma coisa para vocês e vocês não saberem de onde surgiu. Então esse que é o ponto mais importante. Saber que o teatro, ele não é só um teatro comercial. Ele é um ato de resistência, ele é um ato de sobrevivência, porque começou lá no teatro primitivo e vive até hoje. Ele está em constante
que está em constante movimento, que está em constante mutação, assim como nós humanos, né? A gente está em constante mudança e o teatro ele consegue assumir o papel de acompanhar esse progresso que a gente tem e essas alterações que a gente tem, se adaptando a qualquer tipo de situação. Agora a gente vai entrar um pouco nos autores. Para ter um auxílio maior neste aprendizado, eu trouxe para vocês 2 autores que são os principais autores que eu gosto e que eu acho que para o início de todo mundo, assim, saber mais não só sobre o teatro, mas como se portar em relação à voz, em relação ao corpo. O primeiro deles é o Augusto Boal, que ele é ator e dramaturgo. Ele tem um livro que se chama Jogos para Atores e Não Atores. Então, independente se você é ator ou não, ele serve muito de aprendizado, porque ele te dá uma boa base de jogos teatrais em que você pode usar em qualquer situação, independente se você trabalha com produção, se você trabalha com atores, com cenografia, com atores em si. Então eu acho que esse livro ele traz uma boa base para quem está iniciando, para saber exercícios que podem ajudar nessa desenvoltura, de desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. Um outro autor que eu posso indicar para vocês também, e que é acredito eu que seja o autor que mais tem influência dentro do teatro, que é o Konstantin Stanislavski. Ele é praticamente o pai do teatro, num modo geral, porque ele tem uma trilogia de livros, que eu vou falar pra vocês o nome de cada livro, mas antes disso eu só quero comentar um pouco sobre ele, que o Konstantin Stanislavski, ele também era ator, ele era roteirista, ele era escritor, ele era pedagogo, então todo o ensinamento que ele traz dentro dessa trilogia de livros foi muito baseada em toda a vivência dele dentro do teatro. Que são eles, eu vou pôr meu óculos porque eu sou cega e eu vou dar uma lida aqui, peraí. Que é a preparação do ator, que é o primeiro livro que ele traz, como que faz todo o processo de aprendizado de se tornar um ator. A construção da personagem, que é o segundo livro, que já vai para o segundo ponto, né? Você já conseguiu entender como que é ser ator, como que é colocar isso em cena. Ele te traz como você coloca isso dentro do seu personagem. E a criação de um papel, que é a junção dos dois, né? Como você constrói um papel, como você constrói um texto, como você cria vida para o seu personagem. Eu deixo essas dicas para vocês porque é onde vocês vão ter uma base muito boa já de início para tratar com o teatro. Agora entrando na parte de planejamento de oficinas, né? Realmente no que a gente começou a abordar desde o início e que traz o nome da oficina, é como você pode se organizar para dar essa oficina, como você pode fazer para se planejar dentro da sua oficina, sendo ela uma oficina para muitas pessoas ou para um grupo menor, porque como eu disse para vocês no início desse vídeo, eu tô trazendo esse material para vocês justamente para que, independente da área que você está atuando, você consiga ter uma base envolvendo o teatro, porque ajuda tanto na dicção como na expressão corporal, na timidez, em como se expressar, tanto fisicamente como em palavras. Acho que traz um pouco da inibição, né? A gente fica mais inibido. Então, quando você for planejar uma oficina de teatro, o assunto a ser abordado tem que ser a primeira coisa que você tem que ir atrás, independente do que for.
sei lá, expressão corporal dentro do palco. Então você vai atrás desse assunto, se é esse assunto mesmo que você quer abordar, e vai fazer um estudo sobre ele. Mas assim, buscar tudo que você puder, tanto de material de conhecimento para você, como de conhecimento para você passar para os seus alunos. Porque quando você está dando aula, quando você está abordando esses assuntos, as dúvidas surgem e são as diversas. Então, às vezes, ter o material já, tanto para passar para os seus alunos, como material de apoio ou como material de aula mesmo, ajuda muito na hora de desenvolver a oficina. Depois que você tiver terminado esse estudo, toda a abordagem que você planejou, né, de material e tal, vem a parte de organização. Você vai fazer um planejamento dentro de um calendário, de quanto tempo vai ser sua oficina, de quantas horas, para você já organizar o seu material de aula. Porque aí, uma dica que eu dou para vocês é sempre começar com um assunto mais fácil e ir avançando até o mais difícil. Por quê? Porque dessa forma ninguém fica para trás, sabe? Então, às vezes a gente corre o risco das pessoas não entenderem o que você está falando ou de não se sentirem confortáveis com o assunto que você vai abordar. Então é muito importante você saber essa construção e ter um calendário de aula para você também se organizar, sabe? Se organizar em relação ao que você quer passar e organizar todo o material que você adquiriu, né, de conhecimento para passar para as pessoas, porque é muito importante, né, ter isso organizado. E dentro disso, a gente tem que saber o seu tempo, porque depois de tudo isso programado, você tem que saber quanto tempo de aula você vai dar. Porque é muito importante ter isso para passar para as pessoas. É um curso de 40 horas, é um curso de 20 horas. Porque assim os seus alunos também podem se organizar no tempo deles. Então ali vocês conseguem determinar o início de aula, o final de aula, se tem intervalo, se não tem, enfim, independente disso. É realmente organizar essa parte. Depois de tudo isso organizado, vem o quê? Depois que você conseguiu planejar toda a sua oficina, conseguiu estudar, conseguiu planejar suas aulas, conseguiu organizar o seu material de aula, o seu calendário, o seu tempo, a gente vem com a parte de mídia, com as redes sociais, que aí é divulgar a sua oficina, é divulgar Facebook, Instagram, Google, independente de onde você for divulgar esse material, você poder colocar todo o tipo de informação que você conseguir, porque a gente vive numa época em que quanto mais informação, melhor. Então, joga ali na rede. Se você for patrocinar um post de Instagram, Facebook, independente disso, você consegue alcançar mais pessoas e talvez trazer mais pessoas para dentro do que você quer. Mas também, se não for a sua intenção, se for algo interno, tipo, sei lá, do seu grupo de dança, do seu grupo de escola, do seu grupo de amigos que quer fazer alguma coisa diferente, então você já sabe como lidar, você já tem tudo que você precisa saber para colocar isso em prática. Então, depois que você viu tudo isso, e principalmente sobre as mídias, se você for precificar o conteúdo que você vai dar, no caso, né, a oficina que você vai dar, você tem que ter em mente que até antes das mídias, você tem que saber o quanto você vai gastar de transporte, de material, a sua internet entra dentro disso, o tempo que você está gastando tanto para estudar o material como para fazer outras coisas, como disponibilizar outros materiais na internet, isso também é seu tempo. Então você tem que precificar tudo isso e ter uma noção mais ou menos para saber quanto que vai cobrar, tanto por aluno ou por um pacote de oficina, se for para um grupo de pessoas, né, aqueles pacotes, né, que a gente vê muito em empresa, que empresas fazem muito isso, de contratar pacotes de pessoas que trabalham no teatro ou com outras áreas. Então, dependendo disso, você também pode englobar dentro
do seu preço. E aí vocês conseguem dar um pouco de atenção e se organizar para a prestação de contas. E o porquê de tudo isso ser muito importante? Porque independente do que você for fazer, de como você for fazer, ter o planejamento de tudo é muito importante. Por quê? Isso te tranquiliza, isso tranquiliza as pessoas que estão à sua volta, isso tranquiliza as pessoas que você vai abordar a oficina. Então isso traz uma segurança até para você e uma organização, que é o que a gente quer aqui, ser organizados, tá bom? Eu deixo também como uma última dica de leitura o último livro que eu li, que é o Manual Mínimo do Ator, do Dario Fo, que traz toda essa parte do início da história do teatro e como foi mudando e dentro da vivência dele. É muito legal, é muito bom esse livro e eu acho que é uma recomendação que eu posso deixar para vocês também de uma leitura, tá bom? E eu finalizo essa oficina agradecendo muito a participação de vocês até aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa seu like. E eu quero agradecer muito a todos vocês que chegaram até aqui, até o final do vídeo. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo, como meus alunos, como meus parceiros. E eu fico à disposição nas minhas redes sociais, caso vocês queiram trocar mensagens, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o material, sobre planejamento de oficina, sobre teatro, eu estou à disposição. Então, tanto material de apoio como esse vídeo eu fiz especialmente para que fosse uma linguagem simples, uma linguagem em que vocês consigam entender e colocar em prática, que é o mais importante. Então, para finalizar, eu queria deixar uma frase do Augusto Boal, que é uma frase muito impactante para mim e que traz um significado muito importante nos dias de hoje em que a gente está vivendo, que é a seguinte: pode ser que o teatro não seja revolucionário em si mesmo, mas não tenha dúvida, é o ensaio de uma revolução. Tá bom? Obrigada, gente! Beijo e até a próxima! Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.